Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero responder a tag Minha Gravidez, que na verdade era pra eu ter respondido, né, durante a gravidez, mas já se passaram 9 meses que ela nasceu, que ela tá fazendo agora, essa semana agora, ela vai fazer 9 meses. Mas aí deu vontade de responder, eu quero ver se eu coloco algumas coisas sobre esse assunto, né, no blog, que eu já tinha me comprometido a fazer, mas ainda não consegui colocar muita coisa, até porque tá sendo tão corrido e é uma experiência assim tão. Como eu posso dizer assim, que te toma tanto tempo assim, é tão, sabe, complexo nessa vida assim de mãe que eu não consegui ainda me organizar pra colocar as coisas que eu queria no blog, não consegui. Mas eu vou responder essa tag hoje e eu espero que eu consiga colocar algumas coisinhas assim a esse respeito sobre maternidade, gravidez, né, no blog, que são coisas que eu tô vivendo, né, que tá sendo o meu dia a dia. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Vou pegar aqui no celular as perguntas e eu já assisti há algum tempo a algumas meninas fazendo essa tag, respondendo essa tag, mas eu não lembro direito as perguntas, então vai ser bom que eu vou relembrando junto com vocês as coisas, né? Como foi e respondendo as perguntas assim, de acordo com o que vai aparecendo aqui pra mim, tá? Então, sem roteiro, vamos lá. A primeira pergunta da tag é ou foi a sua primeira gravidez? Sim, foi minha primeira gravidez. Nunca tinha pensado em engravidar antes, nem nunca tinha engravidado, foi minha primeira gravidez. Como foi... tá. Como foi que você ficou... A segunda pergunta, né? Como foi que você ficou sabendo que estava grávida? Eu já tinha parado de tomar remédio há algum tempo. E na verdade já tinha até, tipo assim, 1 ano e pouco. Eu achei que logo depois de parar de tomar remédio que eu logo ia ficar grávida, né? Mas não, demorou até um pouco, assim, de acordo com o que eu imaginava, né? Eu tava até começando a pensar assim, ó, será que tem alguma coisa, tem algum problema, né? Porque demorando assim, eu não imaginava que ia demorar, achava que ia ser tipo no mês seguinte, né? Então, o que aconteceu? Como foi que você ficou sabendo, né? Eu tava sempre fazendo testes e tal pra saber se tava ou não, né? Afinal, não tava tomando mais remédio. Mas foi numa semana que eu tava meio, sei lá, meio assim, enjoada, tava meio me sentindo mal, começando a... Não tava conseguindo comer direito, sabe? Assim, enjoando da comida e tal. Aí meu marido falou, pô, vamos fazer um teste, né? Pra ver se de repente vai que você tá grávida, né? E eu lembro que ele tava no trabalho, aí ele me ligou e falou, quer que eu compre? Eu falei, tudo bem, pode comprar, que aí eu faço. Faço amanhã de manhã, né? Com aquela coisa da primeira urina, não sei o quê. Aí ele chegou e falou, não, faz logo. Não fica esperando, não espera amanhã, não. Aí eu falei, pô, tá, vou fazer, mas dizem que na primeira urina aqui é a mais certa, né? De dar o resultado certo. Eu fiz. Aí botei lá o negocinho lá, aquele negocinho, né? E fiquei esperando. Aí, tipo, deu um tracinho. Aí eu falei, deu negativo, né? Um tracinho era negativo e 2 tracinhos era positivo. Aí deu um tracinho. Tipo assim, foi só eu virar, sei lá o que eu fui fazer. Não sei o que eu fiz. E quando eu voltei e olhei de novo, tava 2 tracinhos. Estavam 2 tracinhos, né? O segundo tracinho não tava muito forte, mas tava dando pra perceber que tinham 2. Aí pronto. Aí bateu o desespero, né? Aí eu falei, não é possível, gente, que isso aqui são 2. Um tava meio fraquinho, né? Não tava muito forte. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Aí pronto, aí bateu o desespero. Aí foi assim que a gente descobriu, com o teste de farmácia, né? Que eu acho que a maioria das pessoas descobrem assim, né? Com o teste de farmácia. Depois eu pedi o exame, né? Acho que é beta-HCG, eu não lembro mais. Aquele exame de sangue, e realmente aí no exame de sangue deu positivo. Mas o de farmácia também deu positivo, né? Lógico. Então foi assim que eu fiquei sabendo, com o exame de farmácia. E a segunda pergunta, a terceira pergunta é, como foi que você contou pro seu parceiro? Bom, ele tava esperando já eu fazer o teste na hora, né? Então, logo que terminou, eu falei, meu Deus do céu,
Eu acho que tá positivo, eu acho que tô grávida, né? Aí eu cheguei pra ele e mostrei assim, eu falei, aqui, olha, acho que eu falei assim, não sei, não lembro, tipo, eu acho que eu tô grávida, alguma coisa assim. Aí ele olhou e pronto, aí foi aquela felicidade da parte dele e desespero da minha, né? Porque na mesma hora ele já ligou pra minha mãe, já falou pra minha avó, já me colocou no telefone pra falar com elas e eu em prantos, né, chorando, que eu não sabia do que eu tava chorando. Eu tava chorando acho que mais de medo, porque a minha vida inteira eu sempre tive medo desse momento. Não no momento de ser mãe e tal, né, de ter filhos não, mas no momento do parto. O parto sempre foi a minha principal, acho que o meu principal medo na vida. Um dos principais medos na vida era a hora do parto. Então eu já comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que essa criança vai sair da minha barriga? Né? Desesperada, porque o desespero maior era de eu ter que fazer cesariana. Isso aí era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Tipo assim, não tinha como isso acontecer comigo, porque eu ficava apavorada só de pensar que eu ia ter que passar por uma cirurgia e tal, essas coisas assim. Então eu não gosto dessas coisas, detesto. Então eu fiquei realmente apavorada, comecei a chorar, não queria nem falar com minha mãe, não queria falar com ninguém. Todo mundo ficou preocupado, porque eu tava chorando, né? Mas foi assim, foi meio desesperador. A quinta pergunta. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Eu não faço ideia. Não lembro quando que eu comprei. Mas foi depois de muito tempo, eu acho. Não sei nem se ela já tinha nascido. Não lembro. Ela ganhou muita coisa. Ganhou muita roupa. Então, eu não lembro direito agora nem qual foi a roupinha que eu comprei. Provavelmente, não sei, algum vestido. Não consigo me lembrar agora. Senão eu vou ficar muito tempo aqui pensando também. Mas eu comprei mais assim, coisinhas de higiene, cortador de unha, fraldinha, aqueles paninhos, sabe? Essas coisas assim. Que mais? Essas coisas assim, sabe? De fralda, de cobertorzinho, não sei o que. Isso aí eu comprei. Mas a roupinha agora eu não consigo me lembrar. Porque ela ganhou tanta roupa que eu não precisei comprar, né? Roupa de recém-nascido, nada dessas coisas assim. Então, eu acho que foi, assim, já grandinha, num dia que a gente saiu pra ir num outlet, acho que foi, não sei. Foi. Não, acho que foi até antes. Eu fui na Target e eu comprei uma sandalinha pra ela que não cabe até hoje. A sandália tá enorme, né? Tipo assim, sem noção total. Não cabe, acho que só quando ela estiver andando que a sandália vai caber. E eu achando que ela ia usar logo, né? Aí eu acho que eu comprei roupinha, comprei um vestidinho. Nesse dia eu comprei. Comprei algumas coisinhas pra ela, grandinho, né? Porque eu sabia que ela não ia usar. Era mais pra quando ela tivesse grandinha. Porque as coisinhas mais bonitinhas, assim, e vestidinho e tal, é mais pra criança grande. Quase eu não encontro muita coisa pra bebezinha, é mais body, né? Pra nenenzinho recém-nascido. Então fica interessante mesmo vestir ela quando ela tá maiorzinha, né? Agora já fica mais interessante, as coisinhas já nas lojas já tem uma carinha mais assim bonitinha, uma coisinha mais legalzinha, assim, legal de ficar escolhendo e tal. Mas acho que foi bem depois. Se bobear, acho que ela já tinha nascido, não lembro, não sei, gente, não lembro. Porque eu não fiquei desesperada no começo. É lógico, né? Você sempre fica pensando, mas nas coisas que você tem que comprar logo, não. Mas assim, eu realmente não sabia o que eu ia precisar. Eu tinha, lógico, você vê, tem blogs e tal, com lista de enxoval pra criança. Mas assim, eu não sabia primeiro o tamanho que ela ia nascer. Acreditava que ela ia nascer super pequenininha. Não nasceu pequenininha, nasceu até que grandinha. Muita roupa não coube nela, assim, perdeu muito rápido, né? Porque ela nasceu grande. Então, eu não sabia como é que ela ia ser, não sabia o que ela ia precisar. Então, o que eu tinha muito era algodão, cotonete, essas coisas assim, sabe? Que eu sabia que ela ia usar, coisas que realmente sabia que ela ia usar. Mas em questão de roupa, assim, não. Eu tinha, era shampoo, né, sabonete pra dar banho, essas... Ai, nossa, mordi meu.
Essas coisas assim, mas fora isso, eu preferi, assim, esperar um pouquinho ela nascer pra eu saber quais eram as necessidades dela, o que que ela ia precisar, né? O que que ia ser qual seria a demanda, né, que eu ia ter, mas foi mais ou menos isso, né? Não comprei muita coisa, nada que com medo mesmo dela perder, porque eu sabia que criança normalmente perde muito rápido as coisas, né? Ela realmente perdeu roupa muito rápido. E aí foi isso, mais ou menos. Pergunta número 6. Como seu corpo reagiu à gravidez? Eu acho que reagiu muito bem. Eu engordei bastante, mas porque eu tava muito abaixo do peso. Então no começo eu tive que engordar um pouquinho mais do que o normal, né? Então eu tava muito magra. Pelo menos a nutricionista, né, falou que eu tava, não, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Você tem que engordar, porque você tá com o peso, no caso acho que era até de risco, porque eu tava abaixo do peso ideal, né? Então eu tive que engordar. Então eu acho que reagiu bem. Aparentemente eu não estava assim, né? Não estava parecendo tão gorda, mas eu realmente engordei bastante. Acho que foram uns 20 quilos que eu engordei, porque eu tava muito magra. Mas no começo eu tive muito enjoo. Eu passei acho que uma semana inteira eu não conseguia levantar da cama, de tão enjoada que eu tava. Foi logo depois que eu descobri, sabe, que eu fiz o teste, descobri que eu já não tava muito legal. Depois desse dia aí, meu amigo, não prestou. Eu fiquei deitada na cama, quando eu tentava levantar, vinha aquele enjoo, sabe, terrível, terrível, terrível. Era cheirando limão, chupando limão, tudo que você possa imaginar a gente tentou. Mas acho que só o limão ele resolveu. Ele resolveu não, ele deu uma amenizada. Aí no final da semana eu acho que eu comecei a conseguir levantar e tal, mas foi punk o negócio. Tipo assim, eu não sabia, eu esperava que eu ia ficar enjoada, que eu ia vomitar, essas coisas assim. Pelo contrário, não vomitei, não tive, sabe, grandes coisas assim de sintomas de gravidez. Mas o enjoo logo na primeira semana, quando eu descobri, foi bem forte. Eu não imaginava que ia ser tão forte assim, eu não consegui levantar da cama, eu não conseguia levantar. Esse movimento de levantar assim, nossa, parecia que tudo que tá no meu estômago ia sair. Terrível, terrível. Mas assim, passou, né? Foi uma semana só, mas... E assim, eu fico... realmente... Bom, não é fácil, mas passa, né? Passa. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Espero que fique bom, porque eu vou ter que editar no meu celular, tá? Me desculpem se não ficar legal, mas eu vou editar no celular. 7. Pergunta número 7. Você se achava bonita durante a gravidez? Olha, eu não me achava feia, mas bonita também já é demais, né? Porque no começo tudo bem, você não tá assim com aquele rosto redondo, aquela coisa, sabe, de gordinha, sabe? Mas depois no final você já tá com o rosto já redondinho, já dá pra perceber, sabe? Você já não vê mais tanto esse ossinho aqui do pescoço. E seu pé, pelo menos no final, bem no finalzinho mesmo, na reta final, o meu pé começou a inchar. Então, nossa, ficava muito inchada a perna. Era mais assim a canela, né, que ficava inchada e o pé. Terrível. Mas minha pele não ficou legal, não achei que o cabelo ficou legal, nada dessas coisas que o pessoal fala, que sua pele vai ficar linda, vai ficar iluminada, vai ficar... né? Gente, não achei isso não, minha pele ficou feia demais, demais, demais. Já não era muito boa, mas depois ficou pior. E mancha, muita mancha. Assim, eu não fiquei com espinha, nada disso não, mas a textura da pele, nossa, não tava muito boa não. E o cabelo também não achei que ficou grandes coisas não. Não vi, assim, diferença de, nossa, como meu cabelo tá lindo, né, sedoso. Não ficou assim não. E eu notei que algumas manchas, eu já tinha muita mancha, né, no rosto, de sol. Elas ficaram mais escuras. Eu reparei isso. Algumas manchinhas, tem uma manchinha aqui no meu nariz que eu reparei que, nossa, não era assim. Do nada, quando eu me olhei no espelho, eu falei, caramba, o que é isso aqui? Tá sujeira de lápis, aqui, lápis de olho. Mas ficou mais escuro, sim. A pergunta número 8. Você tinha preferência por sexo? Olha, não que eu tivesse preferência, mas eu sabia que ia ser um menino.
Tinha certeza que ia ser um menino, eu tinha certeza. No começo, a gente já duvidou se seriam gêmeos, né? Por causa do teste que deu alto, não sei o que lá, nananã. A gente tinha essa dúvida, assim. Mas eu tinha certeza, a gente tinha certeza que era um menino. Certeza, não sei porquê, mas eu tinha certeza que era um menino. Por causa do... que começou a mexer muito, muito cedo. Eu tenho anotado, mas eu não lembro agora de cabeça por quantos meses. Ah, meu Deus, eu não lembro agora. Eu sei que normalmente fala, menino começa a mexer com tantos meses. E, tipo assim, começou a mexer mesmo. Eu botava assim, eu tenho até um vídeo, eu botei o controle remoto em cima da minha barriga e eu não tinha barriga ainda. Não tinha quase nada de barriga. E dava pra ver o controle remoto mexendo, sabe, pulando. Então eu falei, é um menino com certeza, que todo mundo fala essas coisas aí, deve ser verdade, deve ser um menino então, tá começando a mexer cedo. Mas não, era uma menina. No dia do teste da ultrassonografia, que se eu não me engano foi a morfológica 3D, não sei agora. Porque eu não tô com os papéis, não tô com as minhas coisas anotadas aqui. Era pra eu ter pego, mas não deu, gente. Foi de última hora que eu resolvi fazer esse vídeo. Então no dia ainda a doutora ainda falou lá, é uma menina, vocês querem saber e tal, né? Deixou pro final. Aí no final ela falou, é uma menina. Eu falei, tem certeza? Porque tipo assim, eu tinha certeza que era um menino, gente, eu tinha certeza. Mas ela falou, não, com certeza é uma menina, aqui não tem como ser um menino. Aí eu falei, ok, tá bom. E eu não tinha nenhum nome pra menina, nenhum, só tinha nome pra menino. E eu só fui, acho que só no final, gente, da gravidez que eu fui resolver o nome. E na verdade quem escolheu o nome foi o André, né? Não fui eu que escolhi, porque eu tava numa dúvida tremenda. Eu não vinha nada na minha cabeça de nome de menina. Eu só tinha na minha listinha nome de menino. Aí a gente, nossa, eu fiquei pesquisando muito sobre nomes e nome de menina e nada. Aí, por fim, o André queria colocar a Isabela e eu falei, não, eu quero outro nome, quero um nome diferente e tal. E procurei e nada. Até que eu cogitei colocar meu nome, mas no final eu falei assim, não, vai ser Isabela, tá bonitinho, Bela, né? Então, vamos fazer o gosto do pai, né? Porque ele merece, né? Então aí ficou Isabela. Mas é um nome bonito, né? Eu gosto de Isabela e as variações também são bonitinhas, né? Normalmente a gente chama ela de Bela. Então eu acho legal, acho que ficou legal. Foi um nome bonito. E o significado também é muito bonito, né? Deixa eu ver aqui pra vocês, pra não falar besteira. O significado do nome Isabela significa consagrada a Deus. Então a gente achou que seria um excelente nome pra ela. Pergunta número 9. Como você imaginava o seu bebê? Gente, eu imaginava ela praticamente do jeito que ela nasceu. Sem brincadeira. Eu sabia que ela ia ser branquinha e que o cabelo dela ia ser escuro. Eu tinha certeza que ela ia ser assim. Assim, principalmente pelas minhas fotos de pequena, eu sabia que ela ia ser mais ou menos parecida com aquilo ali, sabe? Com o que eu era. E não deu outra. Nossa, ela nasceu exatamente assim, do jeitinho que eu imaginava. Lógico que você não vê a criança, né? Mas ela nasceu assim, cabelo muito cabeluda. Isso aí eu não esperava, assim, ser tão cabeluda. Mas ela nasceu com muito cabelo e preto. Cabelo muito preto. O olhinho clarinho, né? Azul, aquele azulzinho assim de bebê. Bem azulzinho o olhinho e bem branquinha. Então, assim, foi praticamente do jeitinho assim que eu imaginava que ela ia ser. E de personalidade foi mais assim um susto maior ainda, porque gente, eu pedia muito a Deus que fosse uma criança tranquila, uma criança calma, que tipo assim, que fosse mais ou menos o que eu sou. Tudo bem, eu gosto de falar e tal, né? Mas eu sou a minha personalidade não é uma coisa assim muito de gente agitada, sabe? Eu sou mais calma. Então eu queria que ela fosse assim também, né? Boazinha, calminha e tal. E, meu Deus do céu, por mais que você queira uma coisa, você é uma criança, ela tem a personalidade dela, já nasce do jeitinho dela, né? E criança, né? Criança é criança, ainda mais de bebê, né?
Mas ela me surpreendeu completamente, porque eu achei que ia ser uma criança que ia chorar. Sabe bebê que chora o tempo todo? Aquela coisa, né? De chorar e tal, e cólica, não sei o quê. E, nossa, ela não teve absolutamente nada dessas coisas. Lógico, chora quando tá com fome. Normal. Peraí. É o vento. Mas muito boazinha, sabe? Assim, eu não tenho nem o que falar, porque os primeiros meses foram assim, nossa, surpreendentes. Eu não imaginava que ela seria tão calminha, tão boazinha pra um bebê recém-nascido, sabe? No começo, lógico, queria ficar mamando 24 horas, gente. 24 horas, era o tempo todo. Ela só, acho que só parava, ela só fazia outra coisa que era dormir, só. E quando ela acordava, ela já queria mamar. Foi assim, nos primeiros dias, direto. Mas muito boazinha, sabe? Nossa, assim, eu tenho que agradecer a Deus, porque realmente ele me deu um presente mesmo. E do jeitinho que eu pedi, sabe? Eu não posso reclamar, porque ela, nossa, é uma criança, não é porque minha filha não. Mas, até porque agora ela tá ficando mais agitadinha, tá dando mais trabalho. Mas ela, recém-nascida, os primeiros meses foram, assim, sensacionais, assim, perfeitos. Eu não imaginava que ela seria tão boazinha, eu imaginava, assim, uma criança muito mais agitada, e ela foi, assim, perfeita. Então, de surpreender mesmo. Então, foi do jeito que eu pedi, do jeito que eu queria, ela veio. E a 10ª pergunta: o que é ser mãe pra você? Essa pergunta não sei, é daquelas perguntas mesmo de filosofar, daquelas coisas, né? Ser mãe não sei, é algo de muita responsabilidade, de se doar demais, porque você praticamente, pelo menos nos primeiros meses, né, você não existe, né? Só a criança, você tá ali só pra criança. Então, é uma prova de amor muito grande, né? Então, você se doa completamente pra aquela criança ali, né? E faz tudo por ela, né? Então, é um trabalho muito, não sei, assim, mas um trabalho que não é tão valorizado. Mas, sei lá, é muito bom, muito trabalhoso, né? Muito cansativo ao mesmo tempo. Então é uma mistura, assim, de muitos sentimentos, né? De muitas coisas, assim, juntas. Mas ser mãe é algo muito bom. Eu acho que ser mãe é isso. Ter essa grande responsabilidade de cuidar de um outro ser, de uma outra pessoa, e fazer com que ela se torne uma pessoa, assim, um ser humano que vai respeitar, um ser humano que vai contribuir de uma forma positiva, né, no nosso mundo, na nossa sociedade. Então eu acho que a mãe, ela não só a mãe como o pai, né, porque na verdade a mãe acho que carrega mais essa responsabilidade, porque querendo ou não, ela tem um elo muito grande, né, com o filho, né? Então o filho depende muito dela, né? Porque tem a questão da amamentação, tem a questão daquela ligação que a criança ficou ali com você 9 meses dentro do seu corpo, né? Então ela meio que era parte de você, né? Então eu acho que pra mãe sempre sobra um pouquinho mais dessa responsabilidade, né? Mas o pai, lógico, que tem uma imensa participação e função, né? Nesse ensinamento, assim, né, de criar um ser humano, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade e é um trabalho, uma função, assim, que é super importante na vida de qualquer pessoa, né? Ter uma mãe, assim, que ensine, que oriente, que mostre o caminho a seguir, né? Então, sei lá, acabei filosofando aqui, né? Mas eu acho que é isso. É um trabalho muito importante e muito trabalhoso, mas recompensador, né?
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram perguntinhas assim rapidinhas e respostas rápidas para o vídeo não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei a fundo, que eu não me aprofundei. Vocês podem colocar aí nos comentários, pedir alguma coisa, sugestão de vídeo, eu não sei. Se quiserem que eu fale mais sobre isso, como é que foi, como foi esse começo, eu posso estar contando pra vocês. Tá parecendo telemarketing, né? Então tá, gente. Um beijo enorme, viu? Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe muito vocês, que essa semana venha ser uma semana aí muito abençoada, esse dia muito abençoado na vida de vocês. E qualquer coisa, é só me mandar mensagem aí que eu tô respondendo, tá bom? Não esqueçam de me mandar sugestão, não esqueçam de curtir esse vídeo, tá bom? E de se inscrever aqui no canal. Então é isso. Nos próximos vídeos eu vejo se a nossa Bela aparece, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo. Tchau!